O que é o ego? O ego, que destronou o eu real, a consciência individual, a sabedoria de cada um. O homem se tornou uma barreira para que a luz entre aqui, diz a maçonaria. Isso faz sentido, porque quando você cria muitas camadas, qual é a intenção? É proteger a estrutura. Mas de quê? Possa que dela mesma? Para ficar mais vistosa aos olhos externos? Porque não há mal lá fora. O mal é conceitual. Não existe nem nas etimologias. Senão, animal seria mal só por ser animal. E, no entanto, o animal é um ser natural, instintivo, que também quer sobreviver. Então não se difere muito o homem sobrevivencialista e o animal da selva. Esse eu que não aparece se transformou em ego. Ego não pode ser colocado ou conjugado em plural, porque ele já é um fator que caracteriza muitos outros fatores. O ego se tornou os fantasmas do eu. Apesar de ser útil para a expressão em 3D, ele não é o eu, porque algo que pode se modificar não é único. E se uma coisa muda todo o tempo, ela não é real, assim como a previsão do tempo, que não pode ser prevista com exatidão. Então não podemos dizer que ego é eu. No plano onde ele atua mais vivificadamente, que é o dito plano astral, que não é só das emoções, ele é um plano elementar, ígneo, pertencente ao elemento fogo em sua essência. É um plano que nos deu a visão, que aqui é filtrada, mas também é o local aonde essa gente anda. Essa gente, eu digo entes. E por onde são paridas em nós essas criaturas, reflexos distorcidos de nós mesmos? Pelo nosso chakra humeral. Aí que é dito, não dê as costas para o seu inimigo. Qual o inimigo? É ver que você tem ego, que você tem defeitos, que você ainda tem sombra. E muita sombra para resolver. Para que saiba o porquê tem que buscar a luz. A luz demais faz mal, como olhar para o sol. Mas também luz de menos afeta inclusive a sua saúde. Quando você vira as costas para o inimigo, você não está vendo o seu ego, nem o dos outros. Mas por quê? Porque a própria camada o impossibilita. É camada sobre camadas. Esses seres perambulam em seu entorno. São responsáveis pela conversa mental, inclusive. Foi isso que deixou a mente dada pelo quinto senhor, que em religião vamos chamar de Lúcifer, se tornou algo anômalo e do mal, desse mal conceitual. Porque é ela que se identificou com o que está abaixo dela em frequência. Ela se identifica com ela mesma, digo ela a mente, com seus próprios raciocínios, que são as conversas desses egos multifacetados, que não são todos iguais, mas muito semelhante à nossa imagem. Ou seja, se somos a imagem e semelhança de Deus, o ego é a nossa imagem e semelhança. É onde a gente quer ser Deus antes de se santificar. Então criamos só coisas inúteis em nós mesmos e para o mundo, no ambiente planetário. Eles são responsáveis por essa conversa mental e estimulam o sentir emocional do astral, onde perambulam. Usam da vitalidade, por isso a velhice,
porque quando se gasta energia, fica faltando a mesma. E o efeito sempre, quem paga o saco de pancada é o corpo físico. Na fisicalidade só se vê o comportamento desses egos, mas jamais se vê o ego. Jamais vai se ver a intenção. Você está numa parada de ônibus. Alguém está bem vestido, você acha que aquele ser não oferece nenhum perigo. Mas dentro dele os egos estão operando. E o seu ego, que o cobre em camadas, não deixa você ver a intenção do outro. Ele chega, o aborda e leva seus pertences. De sobressalto. E você toma uma surpresa. Assim é o ego. Nessa parte, ele é instintivo como um animal. Ele ataca sem aviso. Só pode entender o ego quem começa a diminuir esse ego. Não é preciso toda uma consciência unitotalitária para já começar a ver o próprio ego. Mesma coisa. Você começa a se sentir mal, um mal-estar, você já desconfia que possa que esteja doente. Você busca recurso. Vai à procura de um médico. Já com o ego é mais difícil, porque são muitas camadas. Ele te dá uma sensação de satisfação, de que está tudo bem, que não precisa mais evoluir nada, que está tudo como deve ser, mas não é bem assim. No mundo do ego, que são todas as camadas inferiores, no plano físico, superfície da Terra, plano vital, o plano elemental mais urbano, plano astral também tem esse urbano, e o mental, o nível onde só opera o meramente racional. Todos repetem uma vida cotidiana, viciosa, onde os problemas que eram para ser só físicos se tornam metafísicos. Você carrega os problemas para o outro lado das frequências. E é o que vai fazer você talvez ter um pós-vida tão ultrajante quanto o que você tem aqui hoje e você reclama. É você mesmo carregando seu lixo para fora, que é onde não deveria estar. Esses egos, eles são a voz que fala mais alto. Então vejam bem, toda a intenção do ego é política. Vamos dar exemplos de algumas coisas que vamos ter que pisar em ovos aqui para falar, né, porque é delicado, porque mexe com o próprio ego, com a questão da individualidade. E a individualidade não deveria ser colocada gramaticalmente como representando uma coisa só. Na verdade, é várias qualidades de um só. O indivíduo não é indivisível. Ele oscila dia e noite dentro de si mesmo, como se fosse vários em uma mesma casa, que é ele mesmo. Então, vamos dar um exemplo. Muitos questionam a questão da homossexualidade, tanto feminina como masculina. Temos também os metrosexuais, aqueles que não mudam sua ideia de gênero, mas maqueiam uma aparência social. Essa homossexualidade tardia, vamos dizer assim, eletiva, que ela não é natural, ela não é nata, não é de nascença, que deixaria o ser especial, até inclusive isso para alguns seria uma dádiva, uma experiência de ter uma alma feminina dentro de um corpo masculino, ou uma alma masculina dentro de um corpo feminino, que seria uma experiência ímpar na questão evolutiva para alguns que precisam passar por isso. Já o eletivo é aquele que a pessoa não se deu muito bem se relacionando com outro gênero e resolveu mudar. Está mexendo em algo
que não era para mexer, que não era para mudar. É como a gente tentar mudar o panorama do planeta. Vai ter consequência. Mas isso não quer dizer, gente, que estou falando mal, isso não é um juízo, não é julgo e nem crítica negativa. Estamos falando da parte mecânica das coisas. E é bom que tenha irmãos que tenham uma visão mais neutra e possa explicar os trânsitos e pormenores de tudo que acontece. Porque vamos fazendo de forma muito mecânica. E para a gente bem viver com as escolhas, já dentro das opções que foram escolhidas, porque a gente não escolhe, a gente não cria opções, a gente só escolhe aquilo que está já como opção, é como na política. Você escolhe sempre aqueles que aqueles escolheram, e você crê que está escolhendo. Então, para a gente bem entender e ter ciência do que estamos fazendo no mundo, é bom a gente debater e não ter mais tabus e nem também esse senso de autoproteção de achar que tudo ofende. Vamos tentar entender para nos entendermos, porque somos assim. Talvez esteja tudo certo. E se também não tiver, vamos estudar uma forma de bem viver pacificamente com o que está, entre aspas, ou supostamente errado. A maioria das pessoas, que já não vem do útero com certa tendência, muitas vezes elas mudam ainda por uma questão egóica, porque o ego ele é político. Existe política no indivíduo, na sociedade, nos governos, nos estilos, na moda, nas famílias, nas religiões, nas escolas esotéricas e também nos relacionamentos. Sempre se quer adaptar o outro, o ambiente, ao que você conceitua como o que é o melhor para quem? Não para o outro, para você. Vamos ser francos. É isso que o ego não deixa ver. O ego que não é o eu. Então, um ser modificando, pelo menos publicamente, a sua sexualidade como aparente, ele na verdade busca direitos políticos. Eu já ouvi dizer de amigos homoafetivos que a gente se decepciona, mudei a minha opção sexual porque agora eu vou poder ter, no caso do homem, os direitos das mulheres, aquelas mulheres em que eu tive atrito no relacionamento. E mulheres fazem a mesma coisa, né? De se masculinizar para ter os direitos dos homens. Aconteceu isso no começo do século XX, naquele salto quântico de direitos que a mulher, inclusive, começou a fazer uso do tabaco, do cigarro, porque para eles, da época, aquilo era um sinal de masculinidade. É como se a mulher agora tivesse seu próprio falo, sem precisar do homem. Já é diferente quando a pessoa nasce com toda aquela tendência que deve ser vivida em plenitude. E nisso não dá para modificar, mudar. Seria também como comparar os seres que nascem com alguns problemas já natos psicomentais. Esses seres estão vivendo dharma, gente, não karma. Estão vivendo uma dádiva de não precisar vir aqui com a barreira mental. Esses sim vivem essa experiência de vida. É diferente e é também algo que muitas vezes acaba no vitimismo, aquele que enlouquece no transcorrer da vida por feridas próprias, por traumas, porque não aceita as coisas como são. Então, gente, vamos tentar entender a vida para que tiramos a camada
e a gente realmente brilhe, porque não há como brilhar sem luz. Paz reverencial a todos.